Nos eventos da sua empresa, nas reuniões que você pensa antes qual roupa você vai usar e como é que você vai se apresentar quando estiver com a palavra? Se eu fosse você, eu pensaria nisso sim. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas, o nosso podcast semanal com muita informação fora da caixa, com essa discussão aqui daquilo que as pessoas às vezes não falam por aí a respeito de vendas de carreira, mas que a gente precisa se conectar e a gente precisa estar muito atento, se a gente quiser, lógico, se diferenciar e crescer muito. Eu acho que é o seu caso, seja muito bem-vindo. E a gente tá em todas as plataformas de streaming, também no YouTube. Segue a gente aqui, clica para curtir, encaminha esse vídeo ou esse áudio para outras pessoas que você conhece e que você sabe que vai contribuir com elas. Também estou no Instagram, xavier.agro, e no LinkedIn, Miriam Xavier. Aqui embaixo no descritivo desse episódio você tem essas informações. E eu já trouxe aqui já uma pergunta para abrir esse episódio de hoje, para a gente pensar um pouco mais, de uma forma intencional, sobre como a gente se apresenta, sobre como a gente está comunicando ao nosso respeito, né? E a gente comunica de diversas formas. Temos outros episódios onde a gente já falou sobre isso. Vou pegar aqui duas referências para te falar: episódio 25 e o 114. Os dois tratam de assuntos relacionados à imagem. Eu falo, né, algo parecido como a sua imagem vende, e ela vende mesmo. Eu escuto de alguns mentorados, e é por isso até que veio esse episódio, que é a ideia de falar sobre isso desse jeito hoje, porque tem mentorados meus que me contam histórias tanto positivas, de mudanças simples, sutis que fizeram e que estão fazendo toda a diferença em como as pessoas enxergam e até em oportunidades que se abrem por aí, e também eles trazem situações que incomodam, que às vezes de pessoas que de fora estão olhando e achando que não precisa você andar arrumado, não precisa disso, daquilo, enfim. Trouxe esses exemplos hoje aqui para a gente conversar e, acima de tudo, eu quero que a gente comece a entender o seguinte: a primeira comunicação que a gente faz, a primeira imagem, literalmente, que alguém faz a nosso respeito, é com o que ele está vendo da gente, né. Imagina se eu viesse aqui gravar um podcast, e tudo bem que tem muita gente que escuta só o Agro é Vendas, mas tem gente que vai assistir. Imagina se eu viesse aqui gravar e eu tivesse aqui com a roupa toda bagunçada, sei lá, meio de pijama, moletom, com o cabelo todo bagunçado, se eu tivesse com a cara ruim, sabe, cara fechada. Qual que é a imagem que ia comunicar na hora que você pegasse para assistir algum episódio do Agora é Vendas, falasse: "Ah, vou ouvir aqui um episódio e vou assistir, que me indicaram que é um episódio de um podcast aí que falam que é muito interessante, que ensina muita coisa", e aí você batesse de frente com uma pessoa aqui, com a cara fechada, toda bagunçada e toda esquisita, no mínimo, ia trazer uma sensação ruim, uma má impressão. E essa primeira impressão, meu povo, pode muitas vezes fechar portas ou, assim, fazer com que o processo depois para a gente conquistar a outra pessoa, conquistar a confiança também da outra pessoa, para a gente, gerar autoridade e fortalecer a nossa imagem, que ele seja mais demorado, porque a primeira impressão não foi boa, né. Então, quando eu falo de como você se veste, e aí eu vou aproveitar esse exemplo que eu trouxe aqui no começo, né, de você vai para uma reunião da sua empresa, você pensa que roupa que vai usar? Aí tem gente que eu já deve ter passado pela cabeça de muita gente assim, ó: "Ah, mas eu uso uniforme, é lógico". Tá, mas como é que você usa esse uniforme? Tem jeito de você usar a camisa para o lado de fora, toda amarrotada, e simplesmente achar que tá ótimo, que você tá de uniforme: "Ah, não deu tempo de passar, não tem problema, vou assim mesmo", e vai, né: "Ah, não, não vou pagar aqui no hotel aqui para passar, que absurdo", né, já escutei isso, tá, gente. "Não, camisa massa mesmo", e aí chega com a camisa toda amarrotada, do jeito que lavou, sei lá, e levou, e vai pra reunião desse jeito. É muito diferente a pessoa que tá assim daquela que se apresenta melhor, daquela que vai com a camisa passadinha, pra dentro da calça de preferência. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás e coloquei no Instagram, foi uma polêmica danada, porque teve gente que falou assim: "Ah, que bobagem", eu sabia, porque sempre tem os que não gostam, sabe. E assim, ó, não, o perfil de pessoa que olha pra isso e fala: "Que bobagem", não é só porque a pessoa é sistemática não, tá. E não é porque, essas coisas de frescura, não sei o quê, quem fala isso, fala que é frescura, normalmente é uma pessoa que tá parada no tempo, pode olhar. Ela, às vezes, nem tão velha, ela às vezes é uma pessoa que é jovem,
Só que a cabeça dela tá parada lá atrás, do jeito que talvez o pai ou a mãe dela pensavam, sabe, do jeito que ela foi criada, e ela não tem evoluído com o tempo. Agora eu tenho só um pouco de preocupação com a pessoa que acha que é bobagem se preocupar com a imagem, critica o outro, porque assim, opinião, gente, tudo bem, né? Não aceita, não concorda, tá tudo bem, passa esse episódio aqui, escuta ou assiste o próximo, tá tudo bem. Agora, a pessoa que ela tem se dá o trabalho de ir numa rede social de alguém e criticar a pessoa que tá falando e ir mostrando que imagem faz toda a diferença, essa pessoa, eu tenho um pouco de preocupação sobre como é que ela vai ficar no mercado, como é que ela já está, na verdade, será que ela está conseguindo fazer venda ou que se ela está, assim, passando bastante dificuldade com a concorrência? Daqui a pouco, daqui a alguns anos, continuando aí essa mudança de gerações e continuando as pessoas a se profissionalizarem cada vez mais no agro, será que essa pessoa vai continuar no mercado? Eu tenho lá minhas dúvidas, porque vai ser sempre alguém que vai ter dificuldade depois de se relacionar, vai ter dificuldade de se posicionar de uma forma diferenciada. É o tipo de pessoa, sabe o quê? Que fala assim: "Ai, meus clientes eu atendo, eu já domino a região", tipo a pessoa que ela acha que ela já sabe de tudo, e que do jeito que ela faz hoje e que ela vem fazendo há muitos anos, é a mesma forma que ela vai continuar tendo resultado nos próximos anos. E a gente tem até nome para isso, quando a gente vai estudar mentalidade, comportamento humano, psicologia, tem um nome que é mindset fixo. Que é o mindset fixo? O mindset, para começar, é a sua mentalidade, é a forma como você enxerga o mundo, a forma como você age, né. Então a sua mentalidade, pode ser uma mentalidade de crescimento, que é uma mentalidade de: "Olha, eu não sei, mas eu quero aprender, eu ainda não fiz isso daqui, mas você pode me ensinar?", sabe, a pessoa que está aberta a pedir ajuda, é a pessoa que está mais aberta para entender que ela pode aprender. Agora o mindset fixo, que é esse exemplo desse tipo de pessoa que eu comentei aqui, vai ser a pessoa que ela acha que do jeito que ela faz já está ótimo, e ela acha que ela não vai melhorar, que ela não vai, não precisa às vezes, ou ela acha que ela não consegue, ou tem esse outro lado da história que a pessoa ela acha que não precisa, que do jeito que ela faz já está ótimo. E esse mindset fixo, esse tipo de mentalidade, ele realmente fixa e trava você para o seu crescimento. Então, vamos pensar aqui nesse assunto bem aberto, assim, sabe? Vem com a cabeça aberta, vamos conversar aqui a respeito de imagem e de outras questões aqui, para que você, ouvindo esses exemplos que eu tenho de alunos de mentorados meus, talvez faça sentido para dentro da sua realidade hoje. Eu vou começar com uma história e até peço licença aqui, porque eu não tenho certeza se eu já contei isso em algum episódio do Agrovendas ou não, tá? Tem esse detalhe que às vezes eu venho com uma história que eu lembro aqui na hora e às vezes vai repetir aí, mas é bom que reforça, né? Vamos lá. Eu lembro que eu estava uma vez fazendo uma palestra com uma multinacional e depois dessa palestra teve uma confraternização. Tinha, assim, a empresa inteira, sabe, tinha RTVs, tinha o pessoal mais novo, mais jovem, né, que é ali, às vezes, AT, tem empresa que chama de AGD, enfim, o pessoal que é mais novo, que tá abaixo ali, vamos dizer, da hierarquia do RTV. Aí tinha gerentes, tinha diretores, então, assim, empresa inteira, de pessoal de vendas, principalmente, time comercial, mas tinha parte um pouco mais técnica e marketing também. E a gente nessa confraternização conversando, eu lembro que estava muito quente nesse dia, foi um evento durante o dia, e aí à noite eu coloquei um vestido mais comprido, assim, bem, tipo, vestido no meio da canela, que é o vestido midi que a gente fala. Pus um vestido, assim, numa cor, assim, sem estampa, sem decote, óbvio, né, gente. Fui pra essa confraternização, falei: "Tá muito quente, vou colocar essa roupa". Lá na confraternização, algumas meninas vieram conversar comigo, algumas RTVs, e falaram assim: "Nossa, Miri, você tá tão elegante, tá tão bonita essa roupa, eu nunca ia imaginar colocar um vestido, porque eu ia achar que ia ser, não sei, meio indevido, meio errado eu estar aqui na confraternização assim". E quase todas as meninas lá nesse dia, e eu vejo isso em várias outras empresas acontecendo, numa confraternização que, o que que é a roupa que a mulher normalmente escolhe? Uma blusa preta e uma calça jeans, ou calça, sei lá, de outro jeito, mas normalmente calça jeans. Porque vamos dizer assim, não tem muito erro, sabe. E é ótimo ter essa noção, assim, de: "Ó, isso aqui não tem muito erro", do mesmo jeito que para um cara,
Colocar uma camisa de malha sem estampa ou uma camisa social, e aí pode ser de manga curta, de manga comprida, mas assim, não tem muito erro, né. Então é a camisa para dentro da calça com cinto, calça jeans, uma calça jeans que não esteja surrada, obviamente, para você ir numa confraternização, num evento da empresa, né. Então assim, vamos dizer, o para homem e para mulher aqui é o que não tem erro, só que a gente se prende muito nesse não tem erro, e a gente só usa desse jeito, a gente não pensa que a gente pode pensar que a gente pode usar outras possibilidades, principalmente mulher que tem um pouco mais de possibilidades, mas homem também, tá. Às vezes, ao invés da botina, vai colocar um sapato ou um tênis, desses tênis hoje que tem aí uma galera que usa, e aí o medo, né: "Ah, não, mas vão me zoar se eu tiver de tênis na confraternização", né. Nós vamos chegar lá, nós vamos falar bastante aqui sobre isso. Eh, Depende muito do lugar, você não vai pra roça de tênis, né, pelo amor de Deus, mas pra uma confraternização, por que não? Claro que cabe. Assim como também cabe uma calça de um outro material que não seja uma calça jeans, pra homem e pra mulher, né, enfim. Vamos pensar aqui o que que aconteceu, essas meninas vieram me falar isso, e pouco antes eu tinha conversado com a turma mais nova. E o que eles tinham me falado era assim, ó, tanto meninas quanto meninos estavam todos de uniforme na confraternização. Acho que eram eles e, assim, uma ou outra pessoa que não era, vamos dizer, desse primeiro nível, desse primeiro estágio ali, assim, de empresa, que estava de uniforme, porque às vezes a pessoa foi resolver alguma coisa e foi direto para confraternização. Teve isso também, mas fora isso, quem passou no hotel, tomou um banho e foi para lá, só elas eu acho que estavam, só essas pessoas que estavam de camisa de uniforme. E aí eles falaram comigo assim: "Nossa, eu não sabia se podia ou não colocar outra roupa sem ser uniforme, e aí na dúvida eu vim", falei: "Ah", aí eu até lembro que eu falei com elas assim: "Fique tranquila, se fosse num lugar ou de uma empresa que proibisse as pessoas usarem uniforme nas confraternizações, estaria errado, mas como não é, tá do seu jeito aí, né, você tá à vontade, tá tudo certo". E assim, eu senti que teve esse incômodo, sabe, de chegar lá na hora e elas falarem assim: "Nossa, podia ter vindo com outra roupa". Então eu contei isso para as meninas que me vieram me falar que eu estava elegante de vestido, que elas nem pensavam, nunca pensaram na possibilidade de usar um vestido numa confraternização de empresa, ou de evento, e eu falei assim: "Vocês sabiam que o pessoal mais novo, olha em volta, pode olhar, todos os meninos e meninas mais novos estão de uniforme. Vocês repararam? Vocês pediram para eles virem de uniforme?" "Não, menina, não pedimos não". Então, eles vieram de uniforme porque eles não sabiam se podiam ou não usar. Hoje aqui, eles já aprenderam com vocês, eles já viram que vocês não estão de uniforme e na próxima vez provavelmente vão vir com uma calça jeans e uma camisa preta. Eh, e aí o que que olha o tanto que você que está num cargo influencia outras pessoas, tanto de cargos parecidos quanto dos mais jovens. Gente, eu já mostrei e aconselhei muitas amigas minhas que estão no agro, desde RTVs na época, tem outras que são gerentes já hoje, a usar uma roupa que não seja a calça jeans com a bota, com a camisa, numa festa, numa confraternização, sei lá, de empresa, né, eu falo confraternização, pode ser de um evento, mas pode ser a convenção, porque: "Ai, mas Miri, ninguém usa isso lá". Só que a gente vai para outras regiões e para algumas empresas onde já é normal que as pessoas usem uma uma roupa mais de alfaiataria, né, que a gente fala roupa social e tal, a gente já usa uma mistura disso, às vezes pode ser uma calça de alfaiataria com uma blusa que não seja muito chique, muito diferente, mas já muda um pouco. E eu te convido a pensar a respeito disso, porque eu tô começando aqui a falar de roupa, mas não é só sobre roupa não, tá. Depende muito de como você se comporta nesses eventos e nessas confraternizações. Isso também reflete e mostra muito a sua imagem dentro da empresa. A quantidade de gente que depois de uma feira, depois de uma semana de evento, que às vezes foi cansativo, foi puxado pra caramba, eu sei, mas que chega num evento desse, da empresa, onde tem diretores, gerentes, tem também, às vezes, clientes e parceiros, e a pessoa enche o balde, sabe, assim, bebe todas porque: "Ai, agora é meu momento de extravasar, porque eu tô cansado pra caramba, trabalhei muito nos últimos meses aí pra deixar tudo organizado, trabalhei muito essa semana, foi muito exaustiva, desgastante. Agora, será que é esse que é o momento de você extravasar e é desse jeito, bebendo todas, né?" Sempre fica feio pro lado da pessoa que tá bebendo muito, que tá conversando já embolado ali, caindo, deixando bebida derramar nas outras pessoas, sempre fica feio,
tá? E é uma coisa que a gente às vezes acha que é normal dentro do agro e traz isso como algo comum, porque acontece muito, porque as pessoas normalmente bebem e tal, só que tem, acho que lugares para isso, sabe? Tem os momentos para isso. E não é ali, dentro de um ambiente que é da empresa, que tem muita gente conhecida, que tem muitas possibilidades de você se mostrar um pouco mais profissionalmente, que a gente vai ficar fazendo isso, né? Então, tem essa questão de bebida, de comportamento em si, e assim, ó, normalmente quem tá bebendo demais não aproveita para se conectar com as outras pessoas. Eu vejo um monte de gente indo para evento e não aproveita para conversar com o gerente, com o diretor, com gente que talvez você não tenha outras possibilidades tão facilmente assim para encontrar, para estar no mesmo espaço ali, e não conversa, não puxa assunto, não só isso para os que estão bebendo, mas para os muito tímidos, de repente, ou para aquela pessoa que está assim: "Ah, mas eu não sei se eu posso ir lá e conversar com essa pessoa". Claro que pode, trabalha na sua empresa, vai lá, se apresenta, sabe. Tem situações que a gente já trabalhou, assim, de desenvolvimento de equipe, por exemplo, de preparo para feira, para evento, a gente faz, às vezes, treinamento pré-feira ali, né, eh e que no dia da feira a gente viu coisa linda acontecer, de, por exemplo, uma pessoa super tímida chegar e se apresentar para o dono da empresa, que é uma coisa que ele nunca tinha feito e nenhuma das outras pessoas que já estão lá há mais tempo e que são, assim, né, consideradas mais extrovertidas e mais desinibidas, sei lá, mais comunicativas, fizeram. E foi uma pessoa lá e se apresentou. Olha só a atitude que passa confiança, que mostra que a pessoa está interessada, né, que mostra que ela está ali dentro da empresa, que ela quer fazer parte daquele ambiente. Então tem muita coisa que comunica a nosso respeito. A imagem em si, essa casca que a gente está vendo aqui, eu falo, né, o que a gente tá a parte mais visual, faz diferença pra caramba. Mas só que tem tudo, todo o conjunto, todo o contexto, né. Eu escutei já de mentoradas minhas, quando a gente faz alguma aula, algum conteúdo mais aprofundado sobre imagem, delas falarem assim: "Ah, Miriam, eu já tive crítica dentro da empresa, porque tem gente que falava assim: 'Ah, mas você por que que você anda tão arrumadinha assim?'" Isso porque a pessoa anda, às vezes, igual quando é uma mulher, anda de esmalte e passa um batom na boca, às vezes não tá nem com maquiagem, assim, sabe. Passou um batom: "Ah, ela tá toda arrumada, não sei o quê". Tudo que você fizer, se você, por exemplo, não tem costume de usar batom e amanhã você aparece na empresa de batom, vai causar alguma reação nas pessoas, porque as pessoas não estão acostumadas a te ver assim. Só que não entenda que é uma reação ruim. Entenda que mesmo que a pessoa que vai falar assim, talvez meio criticando, meio zoando, ou aquela que vai falar assim: "Ah, tá de batom, tá tudo arrumado e tal", não é uma crítica, não pegue e não leve para o coração, sabe, como uma crítica, leve algo como assim: "Eu despertei algo diferente nas pessoas, porque eu estou diferente hoje", sabe. E se acostume com isso. Eu olho, gente, até as gravações do Agrovendas aqui, tem coisa que parece que é besteira, assim, ó, mas eu vejo as gravações do Agrovenda para trás, que eu não usava batom, e eu passei muito tempo fazendo um tratamento de dente e assim, foi um negócio demorado, foi desgastante, foi muito difícil para mim também, porque eu já fazia toda essa comunicação que eu faço em rede social, dava treinamento, palestra e tudo há muito tempo, e aí eu resolvi sair um pouco aqui da toca e resolvi, acabar, né, de uma vez com esse desconforto, com esse incômodo que eu tinha, e era um problema muito grande, era muita coisa que tinha que fazer aqui, usei aparelho um tempo, fiz um monte de implante, então assim, às vezes a pessoa que está do lado de fora ela não imagina, e ela não pensa isso, ela fala assim: "Ah, Miriam colocou lá uns negócios no dente para ficar com o dente bonito", ou então nem vê, nem percebe, né, talvez, não sei. Ainda não acabou não, tá, ainda nós estamos aí no caminho, ainda não terminou o tratamento, mas agora eu já consigo passar batom, e eu fiquei muito tempo, eu acho que eu fiquei anos, praticamente assim, sem usar batom, porque não dava, porque eu estava de aparelho ou sei lá, ou porque estava me incomodando mesmo alguma coisa na minha boca. Quando eu comecei a usar, um bocado de gente falou: "Nossa, Miri, que bonita que você fica de batom, que interessante", ou então: "Olha, ela é toda toda arrumadona de batom, não sei o quê", o povo falando, às vezes até dentro de casa, sabe, na família, o pessoal falando: "Ah, veio de batom hoje", porque as pessoas não estavam acostumadas, simplesmente isso. Se a gente eh, fica com vergonha disso e dá um passo atrás, a gente está perdendo a oportunidade de continuar uma caminhada importante. E para você ter noção, assim, de que isso não é só para mulher, que isso é para qualquer pessoa, um mentorado meu, há um tempo atrás, me perguntou assim: "Miriam, o que que você acha
que eu preciso fazer daqui para frente, porque eu estou numa situação seguinte, eu assumi uma gerência há pouco tempo, eu trabalhava antes dentro da empresa, eu era da equipe comercial e eu assumi a gerência. E eu vejo que alguns colegas, eles não me enxergam como gerente. Eles ainda têm aquela imagem associada minha de vendedor, ou seja, de parte do time, e não como o gerente deles. Tem alguma coisa que eu posso fazer, de repente, para eu falar alguma coisa, para que aos poucos as pessoas se acostumem e tal? O que que você me diz? E eu lembro que eu olhei para ele, e eu tinha visto, porque eu acompanho um pouco aqui dos meus mentorados nas redes sociais deles, eu vejo um pouco do que está acontecendo ali. E aí eu lembro que eu falei com ele, falei: "Olha só, você já é gerente há um tempo agora, né, já tem alguns meses que você assumiu essa posição, só que primeiro, claro, vai ter um tempo para as pessoas se acostumarem, tudo bem. Só que se você é a pessoa que continua só conversando com os outros, do mesmo jeito que você conversava antes, só com um amigo, você nunca traz uma coisa de um jeito um pouco mais firme, você não senta para fazer uma reunião com a sua equipe. Então, o chamar a pessoa para fazer uma reunião, ao invés de deixar assim, ah, não, mas eu falo que qualquer coisa eles podem me chamar. Isso não resolve. Traga as pessoas para momentos de reunião para elas entenderem que você está chamando, sabe? Às vezes não é sobre, às vezes não, né, não é sobre você ter um pulso muito firme e ficar dizendo que é você que manda e não sei o quê, não é isso. É você mostrar nessas atitudes que você é que tá ali fazendo a gestão do time. E outra, aí eu falei com ele: "Outra, eu vejo que nas suas redes sociais, provavelmente no seu dia a dia também", porque na aula as aulas de mentoria, volta e meia ele estava de boné, eu falei: "Eu vejo que você usa muito boné". E você tá indo para o campo, você tá fazendo reunião de todo jeito, aí tudo bem, no dia que você vai para o campo, colocar um boné ou um chapéu, ok, mas tá dentro da empresa, esse boné na cabeça do gerente não tá fazendo muito sentido. O boné, querendo ou não, ele passa uma imagem um pouco mais de jovem, da pessoa mais ali, sabe, que ela tá, ou ela porque ela tá usando que ela tá realmente precisando, que ela tá ali debaixo do sol e ela precisa colocar o boné para tampar, para um pouco se proteger, né, mas quem tá de boné no dia a dia, e ela é uma pessoa que não precisa, vamos dizer, usar boné nesse sentido de proteção, passa uma imagem de mais jovem e de imaturidade. E eu quero que vocês parem para refletir isso daí. Sempre que a gente olha para uma pessoa de boné, dá uma impressão que ela é mais nova um pouco. E aí, o gerente que tá todos os dias de boné, do mesmo jeito que quando ele era da área de vendas, né, que ele era um vendedor, ele vai passar a imagem de gerente quando? E outra, eu te convido a pensar, e aí tô dizendo para vocês, é porque eu falei um pouco disso para ele também, mas eu tô dizendo agora para você que tá aqui no Agrovendas. Eu te convido a pensar quanto que você tem que esperar ter um cargo para você parecer que você tá naquele cargo lá. Esses dias agora bem recente eu encontrei com um cliente meu, a gente já fez um trabalho de consultoria e treinamento dentro da empresa dele, e eu lembro que na época ele andava todo bagunçado, não sei o quê, e eu elogiei ele, falei: "Cara, eu tô impressionada com o jeito que eu te vi chegar aqui hoje. Você tá mais arrumado, cabelo cortadinho, a barba feita direito, sabe". Ele andava todo atrapalhado, cabelo bagunçado, cabelo um pouco mais comprido, com a barba toda por fazer, sabe. E eu encontrei com ele, ele todo coisa, ele falou assim: "Miriam, eu tô me cuidando mais. Eu tô fazendo atividade física, eu sei que você falou bastante isso", e eu falo, tá gente, eu entro nessas questões mais pessoais aí quando eu faço treinamento e mentoria, consultoria com a galera, aí já tem que vir já preparado para isso. E dá pra ver que ele tá, e não é só questão de estar mais forte, é mais firme, o corpo mais firme, a postura melhor, isso passa confiança, meu povo. Não adianta achar que imagem é coisa supérflua, imagem não diz tudo, ela não diz tudo. Mas ela já faz uma primeira e importante comunicação a seu respeito. Então, você está indo para uma reunião, tem um evento da sua empresa, às vezes assim, ó, vai passar no campo e depois vai para a loja, leva uma muda de roupa dentro do carro, leva que seja um desodorante e passa, sei lá, sabe, assim, tenta de alguma forma, troca a camisa só, se tiver suja, se estiver muito bagunçada, ou inverte, que é o que uma mentorada minha me contou, ela falou assim: "Miriam, naquele dia que eu te escutei falando sobre imagem, eu eu fiquei pensando como é que eu ia fazer isso, porque a gente sempre coloca desculpa, palavras dela, tá, gente? A gente sempre põe a desculpa primeiro, né, de: "Ah, não tem jeito, na minha rotina e tal". O que que eu passei a fazer? Ao invés de eu passar numa loja de um cliente meu,
depois que eu estava vindo do campo, final do dia, que eu já estava cansada, com o cabelo bagunçado, toda suada, toda atrapalhada, suja, eu passei a fazer o contrário. Eu passei a ir primeiro lá e de lá depois eu vou para o campo. E você acredita que eu ouvi e continuo ouvindo muito elogio por causa disso? O pessoal fala que eu tô mais arrumada, que eu tô diferente, e isso me faz ser mais confiante. Olha isso. Então, ouvir elogios sim faz ela sentir confiante, mas quando ela cuida dela, isso é lá dentro do cérebro, tá, gente? Quando a gente faz essas ações de cuidar da gente, a gente também está transmitindo para o nosso cérebro e para o resto do corpo, porque a gente está mandando uma mensagem de eu cuido de mim, eu confio em mim, eu sei o que que eu tenho que fazer, sabe? E isso reflete totalmente na imagem que as pessoas têm a seu respeito. Então, às vezes, uma atitude dessas, outra, de cuidar da saúde, de cuidar da alimentação, de fazer atividade física, né? Atividade física tem mais um monte de impactos positivos aí, que a gente sabe, mas também te coloca de um jeito que o seu corpo, o seu cérebro estão entendendo que você está cuidando de você, logo, opa, eu sou importante, eu tenho importância aqui nesse negócio, não é simplesmente só atender o outro. A gente olha muito para atender o cliente, a gente quer colocar o cliente no centro, a gente acha que é importante o cliente, a empresa, o produto, e a gente olha tudo para fora, e a gente falou sobre isso até na imersão de gestores que acabou de acontecer aqui em BH esse final de semana. A gente falou disso de, olha, a gente olha muito para os outros, mas o gestor muitas vezes não olha para si. Quando é que o gestor pensa em trabalhar desenvolvimento pessoal, em cuidar da saúde, sabe? Salvo algumas exceções, tem um monte de gente que está tocando a vida do jeito que tá e vai continuar por um tempo. E por quanto tempo será que vai ter saúde para continuar fazendo o que faz? Saúde física e saúde mental, tá? Que tá tudo muito associado. Então, se você é gestor, tá escutando ou tá assistindo esse podcast aqui, pensa um pouco a respeito disso. Quando é que você vai cuidar de você? Porque assim, ó, se é você que é responsável por cuidar de tudo, para que tudo aconteça da melhor forma, quem é que cuida de você? Ou em que momento você vai cuidar, né, de você? Então, já coloca isso na agenda, gente, já coloca como prioridade, começa a ser mais intencional na hora de você ir encontrar com seus clientes, na hora de você participar de alguma reunião dentro da sua empresa, vai fazer toda a diferença. Agora, em como as pessoas te ouvem, o quanto que elas estão abertas para te ouvir, vai fazer toda a diferença nos seus próximos passos, né, na abertura que você começa a fazer aí para o seu crescimento dentro da empresa e junto com parceiros, enfim, vai fazer um movimento muito grande. E, de novo, não tem que esperar já estar numa posição para você se vestir melhor e para você cuidar mais, de forma geral, da sua imagem, em todos os sentidos. A forma como você se comunica, a confiança que você fala. Quando eu falei aqui no comecinho do episódio que será que você pensa antes de se apresentar, o que que você vai falar? Eu faço uma dinâmica em treinamento em company, que eu gosto muito, e a gente faz uma dinâmica ali de comunicação, de oratória, um pouco, que, cara, a maioria das pessoas que tem costume já de conversar com o cliente, sei lá, já é uma pessoa mais comunicativa, não são os tímidos só que vão ali na hora e vão ficar sem saber o que fazer, não. Todo mundo. Por quê? É normal, é natural isso, que é uma forma diferente de comunicação, você ir na frente de um público e falar, é diferente de você estar conversando no dia a dia com outras pessoas. Então, se mudou o formato de comunicação, a gente precisa se ajustar e treinar até que a gente se acostume e faça melhor, né? Do mesmo jeito que se ligar uma câmera na frente de uma pessoa e falar com ela para ela falar algo, para gravar um vídeo, se a pessoa não tem costume de fazer isso é um formato diferente de comunicação e ela também vai ter que se acostumar e se adaptar até ela fazer bem. Então, eh, entenda que a sua comunicação tem que ser tanto verbal, quanto física, quanto, sabe, quanto como você se comporta, tudo isso é um conjunto que mostram você para o resto das pessoas e que podem mostrar de uma forma muito positiva, confiante, que passe credibilidade, que passe autoridade, mas podem te passar também como uma pessoa que não cuida de você, uma pessoa que não está tão confiante assim. E aí, será que é essa imagem que a gente quer? Que os nossos clientes parceiros e as pessoas da empresa ali também pensem a nosso respeito?
Com certeza não. Até quem não está preocupado, quem fala assim: "Ai, eu não me preocupo com esse negócio de imagem". Não é uma preocupação por vaidade só, é uma preocupação para que você, sendo intencional, você abra muitas portas para o seu crescimento, para as vendas que você pode fechar, né, para você gerar autoridade e continuar no mercado. Esse mercado tão competitivo aí, que tá cada um fazendo do jeito que acha que é, tá todo mundo tocando a vida do jeito que já tocava há muito tempo e continua tocando assim, sabe, todo mundo fazendo do jeito mais natural, muito sem estratégia, muito sem intencionalidade, e desse jeito, meu povo, não dá. Quem quer crescer e se desenvolver muito, tem que olhar para isso, sabe, tem que ter mais cuidado com isso. Se fizer sentido para você, que a gente tenha esse papo de uma forma mais profunda e que eu consiga, te ajudar mais de perto para você ter uma imagem melhor, para você se comunicar de uma forma melhor também. A gente tem todos esses assuntos de imagem, oratório e comunicação, a gente fala de rede social, de LinkedIn, de como usar as redes sociais de uma forma mais estratégica para vender, para gerar autoridade, enfim. A gente fala sobre tudo isso dentro das nossas mentorias, tanto a mentoria de vendas quanto a mentoria de gestores. E se fizer sentido para você, tem um link aqui embaixo na descrição desse episódio para você clicar e conversar com a gente e perguntar, falar, ó, quero falar sobre a mentoria, quero entender sobre a mentoria, a gente vai conversar. Espero que esse episódio tenha sido assim, ó, reflexivo, tenha trazido muitos insights, muitas ideias para você. E se fez sentido para você, compartilha ele com outras pessoas da sua equipe, os seus amigos aí, manda nos grupos que você conhece aí do agro. E eu te vejo por aí, fora da porteira.